Olá, boa tarde, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma edição do Mundo UFG. É muito bom ter você aqui conosco e vamos juntos até às 5 da tarde. Hoje nós vamos falar sobre o combate à AIDS, essa doença que afeta o sistema imunológico e é causada pelo vírus HIV. Apesar de ainda não ter sido encontrada a cura para essa doença, a ciência já evoluiu bastante, o tratamento tem permitido qualidade de vida para as pessoas que vivem com o vírus. Lembrando que a infecção ela é totalmente evitável e com alguns cuidados simples. Vocês já devem saber, mas nós vamos reforçar durante essa tarde de hoje, viu? E para falar sobre esses cuidados, tratamentos e avanços da ciência, entre outros assuntos, nós temos aqui a professora da Faculdade de Enfermagem e dos programas de pós-graduação em enfermagem e em ciências da saúde da UFG, Sandra Brunini. Olá, professora, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, pela oportunidade eu agradeço. Temos também aqui a presidente do grupo AVE, AIDS, Apoio Vida Esperança, Tâmara Gonçalves. Seja bem-vinda, Tâmara. Obrigada, e é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso recebê-las aqui e contamos também com a presença da Jenny Silva, que está fazendo a interpretação para a língua brasileira de sinais, tornando essa nossa conversa, esse nosso bate-papo nesta tarde, muito mais acessível. Também, em nome da acessibilidade, nós estamos fazendo a nossa autodescrição para que as pessoas com baixa visão ou cegas, deficientes visuais, consigam visualizar ou imaginar como somos e o ambiente em que estamos. Então eu vou começar fazendo a minha autodescrição. Meu nome é Marcelo Pedro, eu sou negro, tenho os cabelos raspados, estou vestindo uma camiseta na cor cinza escura. Atrás de mim é possível ver um monitor de televisão com o nome do programa, Mundo UFG, e também uma planta em um vaso ornamentando aqui o nosso cenário. Vou fazer também a autodescrição da Jenny Silva, que está fazendo a nossa interpretação para a língua brasileira de sinais. A Jenny Silva, ela tem cabelos pretos e longos, a pele na cor parda e os olhos castanhos escuros. A Jenny está vestindo uma blusa na cor preta e atrás dela a parede é branca. Eu vou pedir também para que as nossas convidadas desse primeiro bloco façam suas autodescrições. Eu vou começar com você, professora Sandra, por gentileza. Ok. Eu sou de pele clara, branca, tenho os cabelos com luzes, na altura do ombro, uso um óculos de cor vinho, bordô, e estou usando uma blusa verde escura. Perfeito, muito obrigado. Tâmara, por gentileza, faça sua autodescrição. Eu sou negra, tenho os cabelos cacheados, longos, na altura da cintura. Estou usando o uniforme da ONG onde eu represento. O uniforme é da cor verde e tem o símbolo da ONG onde eu trabalho, que é um pássaro com laço vermelho na boca. O laço representa a pandemia da AIDS. E atrás de mim, né, no escritório onde estou, tem um papel de parede de bambus verdes, uma mata bem fechada, bem escura, bastante vegetação. Perfeito, muito obrigado. Todas apresentadas, eu começo perguntando então, vou começar com você, professora Sandra. Fala pra gente, quando é que essa doença surgiu ou foi descoberta e o que mudou de lá para cá? Então, os primeiros casos de AIDS foram narrados na literatura no início dos anos 80, mais ou menos em 1982, 83, quando os primeiros casos foram documentados. Eram casos de pessoas jovens que apresentavam um distúrbio no seu sistema imunológico. Eles estavam sofrendo de uma deficiência importante no seu sistema imunológico. E essa doença, essa condição, né, porque não é uma doença, mas é uma série de sinais e sintomas,
que por isso mesmo é denominado de síndrome. Essa síndrome passou a ser conhecida como a síndrome da imunodeficiência humana adquirida, porque, diferentemente de outras já conhecidas, essa não se sabia a procedência, quando então foi isolado o vírus, né? O vírus é responsável por esse dano no sistema imunológico, que é o vírus HIV. Isso nós estamos completando aí quase 40 anos de epidemia, certo? E de lá para cá, muita coisa mudou. Primeiro, que nós temos hoje recursos para diagnóstico muito melhores, temos recursos para tratamento, né? As drogas que estão disponibilizadas hoje são muito melhores do que naquela época, e, portanto, as pessoas não morrem da mesma forma que morriam naquela época, quando a pessoa se descobria, recebia um diagnóstico de AIDS, ela tinha no máximo 2 anos de sobrevida, né? Hoje isso mudou muito, né? Hoje passou a ser uma condição crônica. Hoje, uma pessoa que se descobre portadora do vírus, ela vai iniciar o seu tratamento e pode fazê-lo durante toda a vida e vai conviver com essa condição como alguém que tenha hipertensão, ou tenha diabetes, ou qualquer outra condição crônica. Também mudou o perfil das pessoas que adoeciam, que se infectavam. 35 anos, 38 anos atrás, era um perfil mais voltado para jovens, né, de classe social alta, que tinham uma condição de homoafetividade, eram homoafetivos, e que descreviam nesse contexto, havia uma certa, digamos assim, promiscuidade, porque aqueles primeiros casos contavam terem se relacionados com mais de 20, 30 parceiros, e era essa a condição. Hoje isso não tem absolutamente nada a ver, né? E hoje nós sabemos que no mundo como um todo, globalmente, a epidemia, são múltiplas epidemias, porque em cada região, em cada país, em cada continente, ela tem um comportamento, um perfil diferente. Se nós olharmos para o Brasil, por exemplo, que é um país de dimensões continentais, nós podemos afirmar que é um mosaico, né, de múltiplas epidemias. O perfil da região sul seguramente não é o mesmo perfil de infecção e de adoecimento das pessoas da região centro-oeste ou nordeste, entendeu? Então, é mais ou menos assim, para começar. Tá certo. Tâmara, a professora disse que em 40 anos, quase 40 anos de epidemia, né, mudou-se o diagnóstico, mudou-se o tratamento, mudou-se o perfil das pessoas, né, que são contaminadas com o vírus. Aí eu te pergunto, enquanto presidente aí do grupo, né, que oferece apoio, vida, esperança, a sociedade também mudou a forma de se relacionar com as pessoas que contraíram o vírus HIV? Infelizmente, muito pouco. O Grupo AVE, ele surgiu em 95 para responder o pico da epidemia, né? Esse início da pandemia. Ele surgiu quando a irmã Margaret, uma freira irlandesa, que serve aqui no Brasil, e a Divina de Fátima, uma senhora brasileira, elas em comum tinham um amigo que se descobriu soropositivo e queria participar de um grupo de soropositivos. Ele pediu a irmã Margaret para acompanhá-la em algumas consultas e em poucos dias ele faleceu. E ela tentou esquecer esse chamado, né? Ela tinha prometido que levaria ele num grupo, tentou esquecer isso, mas
esse chamado não saiu dela. Então, passou-se poucos anos e ela fundou o Grupo AVE, ela, juntamente com a Senhora Divina de Fátima. Uhum. No início, nós perdíamos muito mais pessoas. Nosso registro de soropositivos que eram cadastrados em nossa instituição, os óbitos, registros de óbitos são muito maiores no início, né, 95 até 2000, porque a acessibilidade ao medicamento era difícil, a aceitação do organismo, de aceitar os efeitos colaterais eram muito mais difícil, então nós perdíamos mais usuários. Hoje, graças a Deus, os medicamentos são bem mais avançados, os efeitos colaterais são bem menores, então, por consequência, eles conseguem aceitar esse medicamento mais facilmente. Porém, isso não mudou com respeito à sociedade. As pessoas ainda continuam sendo discriminadas. Não podem falar com os amigos, não podem falar para a família, não pode falar para as comunidades que elas participam, que elas pegaram o diagnóstico para HIV, porque sabem que não vão ser aceitas. A maioria delas só são aceitas por quem são, pelo que tem dentro do Grupo AVE. Então, infelizmente, essa realidade, apesar de 34 anos de epidemia aqui em Goiânia, não mudou. Tâmara, as pessoas, você acredita que as pessoas têm mais medo desse preconceito da sociedade do que da doença? Muito mais, muito mais. Recentemente, eu falo assim, nessa semana, eu estou acompanhando 2 pessoas de diagnóstico recente, de 1 mês agora. E elas não falam, não reclamam de ter que tomar remédio. Não reclamam de ter que fazer tratamento médico especializado, que tem que ser regular. Elas não reclamam disso. Elas sabem que dependem do remédio para sobreviver. Mas o que elas falam é como eu vou contar para minha família, como eu vou contar para o meu patrão, como eu vou me relacionar daqui por diante, tendo que contar para o meu parceiro que eu sou soropositiva. Então, o maior problema hoje, sem dúvida, é o preconceito, é a discriminação. Porque se não existisse preconceito e discriminação, as pessoas conseguiriam realmente viver uma vida normal sendo soropositivas. Perfeito. Professora Sandra, esse preconceito também faz com que as pessoas não busquem o diagnóstico? Olha, eu estava ouvindo assim a Tâmara falar, é incrível que ainda hoje as pessoas tenham mais medo de se revelar enquanto soropositivo do que de se submeter ao tratamento, né? E essa realidade dela a gente tem em outros cenários, né? Eu convivo com muitos jovens pelo fato de ser professora e temos muita dificuldade de estar convencendo, né, aconselhando a essa pessoa em relação a abrir sobre o seu diagnóstico, principalmente para a sua família, né? Então, a busca pelo teste, ela passa por 2 questões, eu penso. Uma é a pessoa se reconhecer em situação de risco, né? Que não é muito, parece muito fácil, né? Às vezes, a gente olhando, parece lógico, né? Se eu estou tendo um comportamento de risco, ou seja, eu tenho relações sexuais desprotegidas, eu sou uma pessoa vulnerável, né? Então, logicamente, eu deveria buscar pelo diagnóstico. Mas, além de eu não me reconhecer em risco, receber um diagnóstico me coloca diante de um fato com o qual eu não sei como lidar, não saberia como lidar. Então, as 2 coisas interagem e, dessa forma, nós temos menos pessoas buscando conhecer o seu status sorológico, apesar do grande incentivo para isso. Porque tem uma coisa importante, Marcelo, para se falar nesse sentido. Uma coisa era você
se descobrir positivo 20 anos atrás, quando não se tinha absolutamente nada para fazer. Inclusive, a medicação só se iniciava, primeiro não existiam drogas, e há menos de 6 anos atrás não se tinham trabalhos que comprovassem o benefício de se iniciar uma medicação assim que tão logo se soubesse soro positivo. Hoje as pesquisas mostram que é muito vantajoso iniciar o tratamento quanto mais precocemente possível. Então, se eu tenho um diagnóstico, conheço meu status sorológico e ele é de soropositividade, eu posso iniciar e me beneficiar de um tratamento precoce. Ora, nada disso parece ser suficiente para que, principalmente jovens, né, busquem pelos testes, jovens e idosos, né, busquem pelo teste sempre que possível. Perfeito. Professora, a senhora falou aí de comportamento de risco. Eu iria te perguntar assim, qual é a forma de contágio, mas eu acho que é melhor perguntar quais são esses comportamentos de risco, né, que as pessoas se submetem. Não sei se as pessoas se submetem, né? Às vezes a gente está falando, usa um termo e outro lá que não é muito legal, mas comportamento de risco, primeiro comportamento nosso que nos expõe mais é a relação sexual desprotegida. Não interessa como é essa relação, se é o coito anal, se é o coito vaginal, não interessa. O importante é que ela tem que ser protegida, né? Alguns cuidados são necessários na prática do coito anal. Não somente usar o preservativo, mas também fazer uso dos lubrificantes íntimos, né, que sejam compatíveis com o preservativo que está sendo utilizado. Então, em relação à questão da sexualidade, do comportamento sexual, melhor dizendo, é basicamente isso. Outras formas de transmissão, que é a forma de transmissão através do sangue, né? Essa forma, para nós, não tem tanta importância do ponto de vista da proporção de pessoas que se infectam hoje dessa forma, porque essa forma ela se dá quando o usuário de drogas injetáveis compartilham seringas, ou usuários de outros tipos de drogas que usam os mesmos artefatos, né? Nós temos aí, por exemplo, o crack, outros artefatos utilizados entre usuários de drogas ilícitas, né? Mas a via de transmissão principal, que era a transmissão através da transfusão sanguínea, ela foi controlada logo praticamente no início da epidemia. Então, as pessoas que recebiam transfusão sanguínea até antes do final da década de 90, mais ou menos, 95, 94, se infectaram por essa forma. Hoje, não. Temos a transmissão, esta sim é importante, através da transmissão vertical da mulher infectada gestante para o seu concepto, para o seu neném. Essa ainda hoje é um grande problema para nós, porque as mulheres, em sua maioria, elas se descobrem soropositivas durante a gestação. E isso traz como consequência a maior probabilidade de infecção do neném. Associa-se a isso a falta de um pré-natal bom, adequado, de acesso a um pré-natal para essa mulher
que se descobre soropositiva, ou mesmo para aquela que já sabia que era soropositiva. Porque esta que sabia previamente que era soropositiva e engravidou, ela enfrenta inúmeras barreiras para fazer o seu pré-natal, porque o médico da unidade básica de saúde não se sente preparado para acompanhar aquela gestação. E aí começa aquele jogo de empurra, né? Você é uma gestante, mas você tem que ir para o seu infectologista. O infectologista fala, mas você não é um caso para o infectologista. Na verdade, necessitaríamos de ter um serviço de referência para o atendimento dessa mulher, que hoje só temos um, que é o Hospital Materno-Infantil, né, Tâmara? Sim. Ô, Câmara. Maternidade do Maíris, não sei, mas aí esse bate-bola aí que é com ela que está... Eu quero até aproveitar, né, a fala da professora Sandra para te perguntar sobre essa questão das políticas públicas que existem, né? Me parece que, assim, para um público geral, existem algumas políticas que não sei se funcionam, mas oferecem, né, um certo apoio, mas tem alguns públicos que são bem específicos. Um deles é esse da gestante, os idosos. Existem políticas públicas que olham para esses públicos? Deveria existir, mas na prática, não. A política geral de medicamento, de tratamento, pelo menos na nossa região, a trancos e barrancos funciona. Então, mesmo assim, eu pude acompanhar de perto, principalmente nesse período de pandemia. Nós acompanhamos mesmo, usuário por usuário, se estava tendo dificuldades de pegar medicação, dificuldade para ter as consultas, de realizar exame, e eles estavam, sim, conseguindo, tendo acesso. Medicamentos para doenças oportunistas ou doenças que são geradas por conta da pandemia, por conta da epidemia, por conta de muitos anos tomando a medicação, essa não existe. Por exemplo, muitos desenvolveram atrofia e doenças musculares, doenças neurológicas, que hoje se estuda por decorrência de 20 anos de uso de medicamento para o HIV, e elas precisam de medicamentos caros, né? E esses medicamentos não são fornecidos pelo SUS. E também um grande número, eu posso dizer, em torno de 80% dos nossos usuários têm problemas psicológicos ou mentais, seja por preconceito, em decorrência do preconceito com a sociedade, seja em decorrência de não aceitação do seu diagnóstico. Então, 80% têm problemas psicológicos, emocionais, mentais, e precisam de medicamentos que nós sabemos que são medicamentos de alto custo, pelo menos para eles, né, que são de baixa renda. Então, o Grupo AVE, hoje, ele tenta, ao máximo, com as doações que recebe, dar prioridade a essas medicações. Porque se uma pessoa não toma remédio para depressão, por exemplo, ela não vai querer tomar o coquetel, porque ela vai querer morrer, ela não vai querer acordar o outro dia. Então, não adianta eu fornecer somente o coquetel e não fornecer o medicamento para a depressão, porque um está interligado com o outro, um problema interligado com o outro. E foi válido destacar o problema que a professora falou sobre as gestações, né? Eu, nessa pandemia, acompanhei 3 gestantes. As 3 eram soropositivas que nasceram com vírus, né? Foi que eles já sabiam do diagnóstico. 2 delas estavam na rede pública, tiveram um neném na rede pública, e uma na rede privada. Uma dessas mães que teve na rede pública, ela sofreu discriminação dentro da sala de parto. Ela estava induzindo o parto, para acelerar o parto. O neném dela era grande demais, com mais de 4 quilos. E falou que teria que ser uma cesárea por conta do tamanho do neném. Quando o cirurgião chegou dentro da sala de parto, ela em trabalho de parto, ele disse, não, deixa aí que vai nascer.
Olha a situação que nos colocam. Isso com a mãe, em trabalho de parto, num momento tão único, tão especial, sozinha, sem ninguém com que pudesse defender ela, sentindo todas as dores que nós imaginamos. E 2 médicos que estavam lá discutiram. Um era a favor de realmente fazer uma cesariana, o outro era a favor de não fazer por conta do risco que ele estava correndo. Então, você vê o despreparo desse profissional ao receber uma mãe soropositiva. Infelizmente, antigamente nós tínhamos o serviço especializado no materno-infantil. Era mais fácil de acompanhar essas mães. Nós sentimos que os médicos lá estavam mais preparados em receber essas mães. Durante a pandemia, que foi que eu acompanhei mais de perto essas usuárias, elas foram enviadas para serviços fora do materno-infantil. E foi aí que uma delas sofreu esse grave preconceito, porque o médico, ele era obrigado a fazer o parto, porém ele não queria fazer. E ele expressou essa opinião dele na frente da mãe, que estava naquele momento único. E a gente volta naquilo que você falou antes, né? Que a sociedade, o preconceito, ele é maior do que qualquer outra coisa. Isso. Mas também eu tenho que destacar as vitórias. Eu falo que nem tudo é pedras, né? Uma dessas mães, que ela conseguiu fazer o parto dela na rede privada, ela é uma pessoa, é uma mãe de segunda viagem, ela já teve um bebê que um diagnóstico negativo, que não pegou o vírus, na rede pública, e ela teve o problema, né, do preconceito, não gostou da experiência, e ela partiu para a privada. Anos atrás, não se conseguia achar hospital que aceitasse fazer um parto de uma mãe soropositiva, mesmo que ela tivesse plano de saúde. Era uma luta imensa. E, assim, para mim, foi uma vitória ver que ela conseguiu fazer o parto na rede de privada, com todo o respeito, do jeito que ela queria, como ela planejou. Então, para mim, isso foi uma vitória também. Então, eu falo que foi uma dificuldade imensa, assim, acompanhar a mãe da rede pública e do que ela passou, mas também como uma vitória, essa outra mãezinha que conseguiu mudar a primeira experiência que ela teve. Bacana. O tempo do nosso primeiro bloco, ele já chegou ao fim, teria mais coisas aqui para perguntar, mas infelizmente não vamos poder continuar conversando com você, Tâmara, mas eu quero agradecer muito a sua participação aqui no Mundo UFG, falando um pouco aí sobre esses desafios, né, e essas vitórias, e vamos torcer para que isso mude, né, esses desafios possam ser vencidos assim num curto espaço de tempo. Até a próxima. Até mais, obrigada. A professora Sandra, ela continua conosco no próximo bloco, né, professora? E no próximo bloco a gente continua falando, então, aí sobre o combate à AIDS. E eu já quero até deixar uma pergunta para a senhora. A senhora levantou no começo do bloco que o perfil das pessoas, ele varia de região para região. Não sei se a senhora tem essa informação, mas eu queria saber se Goiás tem um perfil, assim, que a senhora pode trazer para a gente. No próximo bloco a senhora me responde, tá bom? Tá bom. Vamos para o intervalo, a gente volta já. Lá estamos de volta com o segundo bloco do Mundo UFG. Hoje nós estamos falando sobre o combate à AIDS. Nós estamos aqui com a professora Sandra Brunini, que é dos programas de pós-graduação em enfermagem e ciências da saúde. E também recebendo agora o professor da Faculdade de Enfermagem da UFG. Ele também é coordenador do projeto de extensão Sempre Viva e da Rede Goiana de Pesquisa em Infecções Virais. Ele também é membro do Nucleides, membro do Nucleides. Ele é o professor Marcos Matos. Olá, professor, boa tarde, seja bem-vindo. Oi, boa tarde, Marcelo, obrigado pelo convite, obrigado, professora Sandra, e obrigado a Dani também, que está fazendo a tradução em Libras, né, Dani? Eu estou no meu quarto,
branco, tem um ar-condicionado ao fundo e um arranjo também de flores rosas, tá? Inclusive flores que minha mãe me deu, que já é falecida, que deu para mim e para minha esposa de casamento. Bacana. Professor, o senhor já começou a fazer sua autodescrição, só completando, gostaria que o senhor falasse das suas características físicas. Sim. Eu sou pardo, tenho cabelo curto, os olhos um pouco puxados, porque tenho descendência de índios. Minha bisavó era índia. Perfeito. Muito obrigado, professor. Também a Jenny continua aqui conosco, fazendo a interpretação, a tradução para a língua brasileira de sinais. E, professora Sandra, no último bloco eu deixei aqui uma pergunta sobre o perfil aqui em Goiás que a senhora citou no primeiro bloco. A senhora tem essa informação? Ah, sim. Então, nossa, não é bem somente o perfil de Goiás, mas o perfil da região centro-oeste, né? Uhum. Nós temos uma predominância ainda de jovens que se referem como homoafetivos, né? Mas temos muito heterossexuais, né? É uma epidemia que a gente fala que se caracteriza pela heterossexualização, né? Pela feminilização. Então, nós temos muitas mulheres também infectadas, né? E mais recentemente, menos de 10% de idosos, né? Pessoas acima de 60 anos que são portadoras do HIV. O que nos difere, basicamente, das populações do Sul e do Sudeste é uma menor proporção de pessoas infectadas pela via parenteral, principalmente pelo uso de drogas injetáveis. Mas no demais, no restante, somos uma região onde tem a heterossexualização e a feminilização. Isso é uma coisa compreensiva, né? A partir do momento que você tem a epidemia ocorrendo entre homens, né? Que são de orientação sexual heterossexual, nós temos a introdução desse vírus na mulher, né? Na população feminina. Logicamente, sempre ressaltando através das relações sexuais desprotegidas. Certo, professora, uma pergunta, a senhora acredita que o excesso, não sei se eu posso falar excesso, né, mas a confiança que existe aí nessas relações, tempo de namoro, proximidade por amizade, isso faz com que as pessoas dispensem aí os métodos de prevenção? Nossa, mas é uma coisa incrível que a gente ainda perceba isso na fala dos jovens, né? Não somente dos jovens, mas de todas as pessoas que estão envolvidas numa relação de afetividade, né? No início, nos primeiros contatos, o uso do preservativo é presente. Mas depois isso se perde, porque implica numa relação de confiança, como você falou. E existe um medo de você principalmente a mulher, pedir para o parceiro usar um preservativo, porque a pergunta vai ser sempre a mesma. Não muda, você não confia em mim? Ou foi você que não fez alguma coisa, você que está com outro parceiro? E os anos vão se passando e estas mesmas questões são colocadas à mesa, né? Daí a importância, principalmente, eu falo para as mulheres, né, se empoderarem, né, terem assim coragem de negociar o uso do preservativo com o seu parceiro, deixando claro que isso não é uma questão de falta de confiança, mas é uma questão de saúde, né? As pessoas, às vezes, já tiveram parceiros anteriormente, né? Outra situação que nós observamos então nós vamos fazer o teste. Aí a pessoa faz um teste, e esse teste
É o sinal verde para não se usar o preservativo. Uhum. Os novos jovens, né, a geração mais jovem, eles têm tanta dificuldade quanto os mais velhos de utilizarem esse importante instrumento de prevenção. Não sei a experiência do professor Marcos, mas nós levamos em todas as nossas ações de extensão o preservativo para ser distribuído. Eles pegam o preservativo, eles usam, mas usam com o parceiro que está que acabou de ser conhecido, né? O parceiro estável, com o parceiro estável, parceiro fixo, isso não acontece, né? Perfeito. Professor Marcos, que está aqui conosco participando desse segundo bloco, faz parte aí de uma série de projetos, programas. Eu queria que o senhor falasse para a gente do Nuclaides, professor. O Nuclaides é um núcleo, né, voltado para ações interdisciplinares em relação às infecções sexualmente transmissíveis e o HIV/AIDS, hepatites virais. Ele, inclusive, esse ano ele está fazendo 10 anos, né, ele está comemorando 10 anos. Ele foi fundado pela professora Sandra Brunini, né, que está aí junto com a professora também da Faculdade de Enfermagem. E é um núcleo que ele se destacou dentro da faculdade de enfermagem porque foi o primeiro momento que começou-se a falar sobre sexualidade humana, para falar sobre infecções sexualmente transmissíveis no contexto de Goiás, né? Porque, como a professora Sandra disse, Marcelo, infelizmente aqui o goiano ele tem uma maior resistência, né, ao uso do preservativo, uma maior resistência em se falar sobre sexualidade, sobre sexo saudável, porque ainda nós vemos uma sociedade ainda um pouco mais machista, com pontos ainda mais importantes em relação à falta de informação, ao machismo, que ainda é muito importante aqui no nosso estado, né? E então ele foi o segundo núcleo voltado para ensino, pesquisa e extensão, e durante esses 10 anos eles tem muitas parcerias com as organizações da sociedade civil, né, uma parceria muito, muito forte. Todos os trabalhos que nós realizamos, nós temos dentro do grupo de pesquisadores, nós temos membros das ONGs, que nós acreditamos que é o nosso papel, né, enquanto formador, e também nós trabalhamos muito com a formação de multiplicadores, né? Então, inclusive, eu entrei no núcleo como aluno em 2002, justamente nisso, fazendo o curso de multiplicador, e hoje eu estou aqui. Perfeito. O senhor também coordena o projeto de extensão Sempre Viva, né? Isso. Levando em consideração toda essa problemática do HIV/AIDS, Renato, a gente viu a necessidade de nós trabalharmos dentro da Universidade Federal de Goiás e fora dela também esse tema. E por mais que seja um tema que existe inúmeras reportagens, um tema que existe muita discussão, são discussões que levam apenas informação, né, na minha percepção. E hoje em dia o jovem, as pessoas, elas têm que fazer com que essa informação ela se transforme em conhecimento, porque só o conhecimento que vai fazer com que ela vai aderir às medidas de prevenção, principalmente ao uso do preservativo. É muito interessante você, conversando com a professora Sandra, né, anteriormente, quando eu pergunto para os adolescentes, né, falo dos adolescentes porque a gente foca bastante nos adolescentes, mas no público geral, eu pergunto, quais os tamanhos de preservativo que existem? Eles não sabem, Marcelo. Eles falam, nossa, mas existem tamanhos de preservativos, né? E daí a gente vê o quanto que é falha essa educação em saúde, porque se ele não sabe o tamanho do preservativo, consequentemente ele vai comprar um que não vai se adequar anatomicamente para o seu órgão genital, e vai aqui o adolescente vai falar, nossa, mas ter relação sexual com preservativo é a mesma coisa que chupar bala com papel, né? A gente ouve muito isso. Mas por quê? Porque uma orientação simples, eles vão à farmácia, pegam o primeiro pacote que tem, não olha tamanho, descrição, e já faz o uso. Perfeito. Professor, a população em situação de rua, essa população, ela é assistida por alguma política pública? Existe algum projeto da UFG também que trabalha com esse público? Já tem uns
4 anos que a professora Sandra e eu, nós trabalhamos com a população em situação de rua. Quando a gente fala em população em situação de rua, Marcelo, a gente tem que lembrar que o contexto é muito amplo, né? O conceito é muito amplo. É uma população que ela é muito desprovida, ela é invisível, por mais que ela está presente aí nas ruas, em todo momento que nós passamos na rua, a gente, né, vê os indivíduos em situação de rua, mas eles se tornam muitas vezes invisíveis. Existem sim os equipamentos sociais, de assistência social, mas infelizmente a sexualidade ela não é um tema tão frequente dentro dessa população. É como se o acesso aos bens de consumo, alimentação, higiene, eles fossem mais importantes do que a sexualidade. O que a gente percebe, eu não sei se a professora Sandra tem essa percepção, é que as políticas públicas, elas, principalmente nos grupos vulneráveis, é como se o indivíduo ele fosse assexuado, né? Então, temos os idosos, não, o idoso é assexuado, então não é necessária educação e saúde. O morador de rua, vamos preocupar primeiramente com a alimentação, moradia, mas deixa para depois a questão da prevenção em relação ao HIV. E nós sabemos que a sexualidade permeia todo o ciclo vital, né? E é importante trabalhar a educação sexual em todas as populações, em todas as faixas etárias. Certo. Sim, professora, pode falar. Nesse sentido, eu gostaria até de estar destacando que a prevalência, né, a proporção de pessoas infectadas com doenças, com infecções sexualmente transmissíveis nesse grupo é maior do que quando comparado com a população em geral. Então, é uma população extremamente vulnerável em função das suas condições de vida, da falta de acesso aos equipamentos de saúde, até porque esses equipamentos não estão preparados para receber essa população. Quando chega um morador de rua numa unidade básica de saúde, ele vai sofrer discriminação. Ele vai... como se ele não tivesse o direito de estar ali, porque ele é sujo, né? Ele está maltrapilho, muitas vezes sob efeito de drogas. Então, essas pessoas não conseguem ser atendidos em uma unidade básica de saúde. Tem mais, há poucos anos nós tentamos uma parceria para a realização de exames mais assim, específicos, né, para a hepatite B e para o HIV, junto ao Estado, mas esbarramos em uma situação burocrática. Qual era? Primeiro que eles precisavam ter um cartão SUS. Eles não têm documentos de identidade. Como é que a gente conseguiria fazer esse cartão? Depois, nós tínhamos que levar esse morador naquele dia que é marcado para o laboratório central realizar aquele determinado exame que nós estávamos precisando. Exemplo, digamos que o dia que o laboratório fazia esses exames era uma terça-feira, de manhã. Ora, impossível, e não conseguimos, de fato, conciliar a realidade daquele cenário com os horários e com o fluxograma de atendimento da rede, certo? Que se esforçou, mas ela está ainda amarrada. Nesse sentido, nós percebemos que as populações, elas são vulneráveis por diversos aspectos, não somente pelo aspecto biológico, não somente pelo aspecto social, mas por aquilo que a gente chama de vulnerabilidade pragmática. Ela está fora de uma condição dos programas, do atendimento que os serviços conseguem fazer.
porque não fazem parte desse programa. Ainda que, às vezes, está escrito que faz, que existe, mas os seus profissionais, eles não conseguem abrir o coração para isso, né? O programa foi pensado em uma outra lógica, né? É uma outra lógica, e essa lógica é tão difícil para o profissional quebrar, porque ele está perdido nessa questão. Então, Professora, sim, pode concluir. Acho que a universidade, ela tem um papel fundamental na formação desses recursos humanos, e é na graduação, todas as áreas. Isso é uma abordagem transversal. Nós temos uma oportunidade de formar pessoas que venham a fazer diferença na sociedade, com olhares diferentes, e eu penso que nós perdemos muitas oportunidades de fazê-lo. Fazer diferente. Professor, ainda falando sobre as políticas públicas, né? A senhora havia comentado no intervalo sobre a questão da descentralização. Fala para a gente que impacto que isso trouxe. Olha, mais um exemplo, né, do que se é desenhado, né, a concepção técnica de uma situação e como isso se dá no cenário, aplicabilidade. Então, os técnicos, eles desenham suas propostas de estudo, mas não conseguem entender que esse desenho é um desenho teórico. A aplicação dele na prática é que vai validá-lo. E se na prática ele não se valida, é preciso se redesenhar. Isso parece simples para nós, mas é extremamente complexo para quem está tomando as decisões. Então, eu diria que, há uns anos atrás, a consolidação da rede básica de atenção básica à saúde, ela passou necessariamente pela descentralização de muitos programas, e isso foi muito positivo. Ou seja, digamos que um paciente portador de hanseníase ou de tuberculose, ele só era atendido no hospital A, B ou C, certo? Ou na clínica, no CAIS A, B ou C. Bom, se vamos descentralizar, porque todos têm que estar preparados para atender essas pessoas. Então, começou-se a descentralizar os programas. E o programa de atendimento ao portador do HIV também entrou nessa parada. O que acontece? É que a rede não foi adequadamente preparada para absorver essa demanda, porque o paciente de HIV/AIDS, ele tem uma complexidade que vai muito além da clínica, certo? São demandas muito específicas e que os profissionais de saúde não foram preparados para isso, nem na sua formação, na graduação, e tampouco durante o seu trabalho. Então, nós temos pacientes portadores sendo atendidos em qualquer unidade de saúde da rede, porque eles têm que ser atendidos assim, mas ele encontra uma rede despreparada para isso. Aí vira um jogo de empurra-empurra. Que é o que a gente falou no bloco anterior com relação às gestantes. A gestante é um sofrimento impensável, né? Mas o portador do HIV também, porque ele convive com uma terapia muito específica, que traz efeitos colaterais específicos, certo? Não estou dizendo que ele precise de um centro de atendimento único, não. Estou dizendo que a rede precisa entender que esse paciente agora faz parte do seu grupo, né, de atendimento, e precisa se capacitar. Falando ainda, senhora, sobre tratamentos, por mais que os tratamentos hoje eles sejam promissores, a gente ainda não tem um remédio que cure e nenhuma vacina que evite a infecção com o vírus HIV. A
senhora acredita que a gente ainda está distante de chegar nesse objetivo? Olha que a vacina para a Covid me animou, hein? Eu fiquei pensando, né? Meu Senhor, né? Em um ano produziram vacina para o Covid, né? E há quase 40 anos não tem uma vacina para o HIV. Mas eu penso que é possível, né? Uma vacina. Ainda que a vacina surgisse hoje, são quantos milhões de indivíduos infectados no mundo? Mais de 32 milhões, né? Sim. Não tem cura, é uma doença que não tem cura, mas tem um tratamento muito bom, porque o tratamento, quando adequadamente seguido, primeiro, adequadamente indicado e adequadamente seguido, né, professor Marcos, ele vai permitir que a pessoa viva normalmente, com uma condição de doença crônica, ele vai zerar a carga viral desse indivíduo, e esta pessoa, além de viver bem, porque não vai desenvolver doenças oportunistas, que são as principais, o que causa, o que leva à morte, ele também não vai transmitir a doença, né? A chance de transmissão para o indivíduo com carga indetectável é mínima. Então, o que nós temos que trabalhar muito hoje é para diagnóstico precoce, tratamento precoce, certo? Zerar a carga viral e vida normal. Essa era até uma pergunta que eu ia fazer agora na sequência, né? Se o tratamento ele evita essa retransmissão do vírus. Mas aí eu quero jogar uma hipótese aqui para o professor Marcos, por exemplo. Se conseguíssemos fazer uma testagem em massa, uma testagem, né, num número maior do que é feito hoje, disponibilizar esse tratamento para as pessoas que testarem positivo para HIV, daqui a algum tempo a gente conseguiria, não sei, zerar ou reduzir muito essa transmissão? Ótima reflexão, Marcelo. Realmente, se nós tivermos uma testagem em massa, porque nós temos o teste rápido, né, que é aquele teste de cromatografia, que você, por uma gota de sangue, você verifica se o indivíduo está positivo, né, então é muito fácil, você pode fazer em qualquer ambiente, não necessita de laboratório. Então, com certeza, nós teríamos mais pessoas diagnosticadas e, consequentemente, pessoas tratadas, e como a professora Sandra disse, a pessoa, ela tratada, ela vai, a nossa pretensão é que ela tenha a carga viral indetectável, né, professora Sandra? E ela tendo a carga viral indetectável, é lógico, ela tem o risco de transmissão, mas é muito, muito inferior. Só que, da mesma forma, mesmo casais que são soros discordantes, né, eles têm que fazer uso do preservativo. Então, um casal, seja homoafetivo ou não, eles também têm que fazer, os dois soropositivos, eles têm que fazer uso do preservativo. E lembrando também, Marcelo, nessa pandemia agora, eu fiquei muito reflexivo em relação ao HIV, como a professora Sandra disse, né? Se nós tivéssemos todo esse engajamento, né, professora Sandra, em relação ao HIV, eu fiquei pensando, será que nós não teríamos uma vacina, já não teríamos uma vacina, se nós tivéssemos esse engajamento, né, político? E aí, outra coisa que é mais importante, que eu acredito o número de casos que estão por vir, Marcelo, né, professora Sandra, porque as pessoas agora eles estão preocupando muito com a questão da Covid, mas estão deixando de lado o HIV/AIDS e as outras doenças. Inclusive, ontem, né, uma informação, né, que saiu no meio de comunicação e um ofício do Ministério da Saúde falando que não tinha mais testes de testagem para HIV, porque não foi feita a licitação. Né, isso é um problema muito sério, porque vamos diagnosticar, mas então, até fevereiro, nós não vamos ter os exames confirmatórios para fazer toda a parte molecular do vírus, para já iniciar o tratamento. Então, eu acho que já é o reflexo de que
a gente tem muitos desafios em relação ao HIV daqui para frente. Perfeito. A gente tem 1 minuto para encerrar o programa, mas tem 2 coisas que eu gostaria de perguntar, então eu queria que vocês respondessem em 30 segundos. Existe aí o PrEP, né, a profilaxia, isso tem feito com que as pessoas usem outros métodos de prevenção? Qual que é o alerta que o senhor dá para essa situação, professor Marcos? A PrEP, ela é efetiva, infelizmente as pessoas pouco conhecem, pouco utilizam, então procure o serviço de saúde, procure a unidade básica de saúde para você ter mais informação em relação à PrEP, em relação aos outros meios de prevenção. A AIDS, sim, ela é de muito fácil detecção e o indivíduo portador ele pode ter uma qualidade de vida. E coloco também o Nuclides à disposição, depois podemos passar o nosso endereço, para fazermos futuras parcerias. Perfeito. Obrigado, professora Sandra. 30 segundos. O que a senhora acha que poderíamos fazer, né, enquanto política pública, enquanto pessoa, para a gente diminuir ou tentar reduzir esse preconceito, né, que talvez que está entre os maiores males aí da AIDS e do HIV? Olha, além de investirmos cada vez mais na educação, certo? Em todos os níveis, desde a educação do ensino fundamental até o nível superior, mas também a mídia, porque houve um desabastecimento de informações ao longo dos anos, né? Deixou-se de falar a respeito. Então, a mídia, nós vimos aí o quanto tem sido importante no combate à Covid, que essa mesma força, essa mesma energia seja utilizada para prevenção de doenças que são muito importantes ainda nos dias de hoje. Não Perfeito. Somente o HIV, como as hepatites virais e outras infecções sexualmente transmissíveis. Perfeito. Professora Sandra, muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada a vocês. Professor Marcos, eu agradeço também, muito obrigado. Até uma próxima conversa. Até a próxima, muito obrigado, e foi um prazer estar com a professora Sandra e com você. Prazer foi nosso. Quero agradecer também a Jenny Silva, que esteve conosco até agora, fazendo a interpretação para a língua brasileira de sinais. Quero agradecer você também, que nos acompanhou até aqui, nesse bate-papo aqui, cheio de informações. Faltou tempo, mas tomara que tenhamos mais oportunidade para poder falar aí sobre o combate à AIDS e outras doenças que são transmissíveis e que a gente pode prevenir. Muito obrigado pela sua audiência. Até uma próxima. Tchau, tchau.